Tá, vamos lá. Eu sou o Nicolas Bernardo Dutra Carneiro, sou do primeiro ELTE A, Cefet MG, né? Eletrônica. E eu vou explicar o movimento retilíneo uniforme e os gráficos desse movimento. Quando um corpo se desloca com velocidade constante ao longo de uma trajetória retilínea, dizemos que o seu movimento é retilíneo uniforme. A palavra uniforme indica que o valor da velocidade permanece constante, onde temos d igual a distância, v igual a velocidade e t igual a tempo. O gráfico de velocidade, como mostra no primeiro exemplo ali de gráfico, se você reparar bem, vamos supor aqui, vou explicar o que significa o gráfico de velocidade vezes tempo. O eixo horizontal representa o tempo, o eixo vertical representa a velocidade. Quando o movimento é uniforme, a velocidade é constante, o gráfico forma uma linha reta horizontal. Principal ideia é que a área abaixo do gráfico representa a distância percorrida. Neste caso aqui, né, do primeiro gráfico, a distância é igual a velocidade vezes tempo. O segundo gráfico ali de exemplo, gráfico de distância vezes tempo. Tem um exemplo ali também, né, desenhado. Eixo horizontal representa o tempo, eixo vertical representa a distância. No movimento uniforme, a distância aumenta sempre na mesma proporção do tempo. O gráfico é uma reta crescente que passa pela origem. E o último gráfico, gráfico de posição vezes tempo. Também tem o exemplo desenhado. A reta supino significa que o objeto está se afastando, a reta horizontal significa que o objeto está parado. A reta descendo significa que o objeto está voltando. E a ideia principal desse gráfico é que se estiver inclinado reto, significa que a velocidade, né, significa que indica velocidade. Se estiver inclinado para cima, a velocidade está positiva. Se estiver inclinado para a horizontal, a velocidade está nula, zero, né? E se estiver inclinado para baixo, a velocidade está negativa. Agora vamos para os exercícios, né? Na expressão distância igual a velocidade vezes tempo, que é válida para um movimento uniforme, com distância e tempo variam enquanto velocidade permanece constante. Letra A. Sendo assim, qual tipo de relação entre distância e tempo? Letra B. Mostre com um desenho como é o gráfico de distância vezes tempo. C. O que representa a inclinação deste gráfico? Beleza, vamos lá. Letra A. A relação entre distância e tempo é proporcional à direita. Se tempo dobra, distância aumenta. Se tempo triplica, distância triplica. Essa é a resposta da letra A, né? Sendo assim, qual é o tipo de relação entre distância e tempo? Letra B. Mostre com desenho como é o gráfico de distância e tempo. Como você pode ver aqui, na letra B o desenho está aqui. Isso aí é o gráfico da distância vezes o tempo, né? Como eu expliquei lá anteriormente. O eixo para cima e o eixo horizontal. E a C, o que representa a inclinação desse gráfico? A inclinação desse gráfico significa velocidade do móvel. Pronto, acabou. Só isso. Agora a 10, que é outra questão do livro que eu escolhi, né, Beatriz. Deseja-se calcular a distância que um carro com velocidade constante, que é V igual a 72 km por hora, percorre em um tempo de 20 segundos. Letra A. Vamos fazer aqui por ordem. Letra A. Qual providência que se deve tomar antes de substituir esses valores de velocidade e tempo? Qual providência que devemos tomar é que, antes de substituir os valores, é preciso deixar as unidades compatíveis com tempo, né,
em segundos e a velocidade deve ser convertida para metros por segundo. Essa é a sua letra A. Agora a letra B. Sabendo-se que 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo, expressa-se 32 km por hora em metros por segundo. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar o quê? 3,6 km por hora é igual a 1 metro por segundo, como tinha dito anteriormente. Então o que a gente vai fazer? Nós vai pegar 32 km por hora, que é a velocidade, e dividir pelo 3,6 que é o km por hora, que vai ser igual a 20. Então aqui vai dar 72 km por hora igual a 20 metros por segundo. E a C. Feito isso, calcule a distância procurada. A distância aqui. Qual que é a fórmula? É distância é igual a velocidade vezes tempo. Então a distância aqui é igual a velocidade é 20 e o tempo aí também é 20. Então aqui vai dar 20 vezes 20 e a resposta final nossa vai ser 400. Que eu pus 200. Eu errei o número aqui, desculpa. Deixa eu corrigir. 400, agora sim. Foi um erro de ortografia. E é isso. A aula de hoje foi isso.